outro módulo aí sobre discipulado, né? Que são essas coisas básicas da nossa fé aí. Nada muito apurado, né? A gente até pode entrar em algumas questões. A gente até pode comentar alguma coisa aqui mais profunda. Eu não estou conseguindo ouvir aqui, o Fernando, eu não estou conseguindo discernir o que eu estou falando aqui, está embaralhando tudo para mim aqui. Então a gente não vai, talvez, entrar em coisas muito profundas, mas a gente vai dar uma bridinha, assim, em algumas questões, porque é discipulado, porque você vai ministrar para pessoas novos convertidos, vai te ajudar muito em muita coisa aí, né? Mas, assim, não é uma coisa que a gente vai, talvez, se aprofundar muito. É mais simples aqui, tá? Mas me ajuda muito, né? Eu gosto muito de acordar cedo e poder ministrar aqui uma aula e fazer aqui, preparar um monte de coisa e tal, e buscar durante os dias. Então, assim, mas é bênção para você e para mim, né, que quando você for aí ministrar para novos convertidos, você receba aqui nessa manhã, como eu recebo, todas as vezes, e que você possa falar, você possa ter um caderno aí, tem muita coisa que você pode anotar, que você vai te ajudar muito aí. Tem muita coisa que você vai achar no YouTube, claro, mas aqui eu já preparei algumas coisas, vai te ajudar muito, vai te facilitar aí. Mas mesmo se você quiser muito ir para o YouTube, você vai lá e você vai ver que é mais ou menos igual. Algumas coisas, informações assim, básicas que você vai ver aqui, que você vai ouvir aqui. Então, assim, a gente vai falar sobre a palavra, né, esse quarto módulo sobre a palavra de Deus. E a minha vontade já era pegar na mão do Salvador e bater assim, bate aí, Salvador, dá um tapa aí na minha mão aí, entendeu? Porque você vai ver que o que ele falou aqui, a primeira parte do que eu vou falar é o que ele falou aqui, né? O que ele basicamente já trouxe. Mas claro que eu só vou fazer uma correção de algo que ele falou aqui, que não está certo, né? O que ele falou aqui. A gente vai colocar ali o texto de João, capítulo 6, verso 68, tá? Não está certo, mas é que a gente, vamos falar, né? Não, mas assim, ele falou do texto de Pedro, né, do evangelho que Pedro fala, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, o que está lá? Para quem iremos? Não é tradução, qualquer tradução, o texto original é esse. Para quem iremos nós? Não é para onde nós iremos. Porque faz toda a diferença essa palavra, esse texto. Quando assim, mas é modo de falar, tal. Então eu tenho que tomar cuidado, porque é a palavra e eu estou mudando o sentido daquilo que a Escritura diz. Não é para onde, é para quem. Pedro olha e fala, Senhor, para quem nós iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Então, é uma pessoa, é a pessoa de Jesus, e é para Ele, é nele que nós estamos, Ele está em nós temos comunhão com Ele, Ele que é o meu Salvador, o meu Senhor, Ele é o centro, Ele é o verbo que se fez carne, habitou. Então, é Ele, é a pessoa dEle, não são lugares, é a pessoa de Jesus. Então, quando a gente vai falar, quando você tem a obrigação, eu tenho sim a obrigação de transmitir a palavra da maneira mais fiel possível, a não ser quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente vai parafrasear alguma coisa, mas assim, texto, a gente precisa tomar, nós como ministros, você como ministro, como alguém que está ministrando, que já está que almeja o episcopado, a gente tem sempre que ter zelo com isso, com essas coisas, para a gente poder, eu estou brincando, não é uma correção do Salvador, é porque isso é uma coisa que virou assim, todo mundo fala isso, né? Quando vai falar, fala, para onde nós iremos, Senhor, tal. Então, o texto original faz toda a diferença, isso aí. Então, assim, ele falou muito sobre o coração aqui. Então, eu queria, na apostila está aí, qual a importância da palavra de Deus na minha vida. Eu sei que se a gente fosse esmiuçar, a gente acrescentaria aqui, como eu já fiz, eu fiz um pouco, muitos outros textos, dá para abranger muito, mas é discipulado, eu estou recebendo, estou aprendendo o básico para poder ministrar
para novos convertidos. Então, por isso que, mas na tua casa, leva a apostila, vai estudar, vai orar, e talvez, tenho certeza que o Senhor vai te dar muito mais coisas, vai te lembrar muito mais coisas, vai ajudar muito você aí a fazer isso daí, acrescentar, ter exemplos. Então, tá aí com um pouquinho de espaço aí para você poder ter esse acréscimo do Senhor ainda, quando você for ministrar. Então, se eu falar da palavra de Deus para alguém, você pode ler isso daí, vai te dar um norte e você pode acrescentar aí. Então, qual é a importância da palavra de Deus na minha vida? Salmo 119, verso 11. Salmo 119, verso 11. Então, a palavra no livro de Salmo aí diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Escondi a tua, o salmista dizendo, eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, assim, para começar essa manhã de domingo fria, que você está aí meio, pensando se valeu a pena, se não valeu, está aqui, você está dormindo e tal. Mas o Senhor venceu na sua vida e trouxe você aqui, aleluia. Então, assim, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. O salmista está dizendo que há uma maneira da gente não pecar contra o Senhor. Ter uma vida cada vez mais de santidade diante do Senhor. Como que eu faço isso? Está aí escrito: escondi a tua palavra. Peguei a palavra do Senhor, escondi dentro do meu coração. Aí, o Salvador leu o texto de Jeremias, queria que abrisse lá, por favor, Jeremias capítulo 17, no verso 9. Então aí o texto que você conhece, né, que é bem conhecido, bem citado pelas pessoas, né? As pessoas falam também esse texto assim, de maneira, enganoso é o... Aí, vou ler o texto. Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, a gente ouve as pessoas dizendo assim, né, você sabe, o coração é enganoso. Pastor, o meu coração é enganoso. A Bíblia fala que o coração é enganoso. O coração é enganoso. Então, a gente tem um problema no nosso coração, né? Está aí escrito, o profeta está dizendo que o nosso coração é enganoso. E as pessoas citam isso na igreja, no púlpito, sei lá, no dia a dia. Mas o coração do homem é enganoso. Tal. Dá para resolver esse problema aqui? Dá. Como que eu resolvo esse problema de Jeremias 17, 9? Com Salmo 119, 11. Então, olha para mim aqui por um instante, por gentileza. Ore a Deus e peça para que o Senhor tire do teu coração esse engano que tenta permanecer no nosso coração. Eu também tenho que orar isso. De manter a minha vida nessa doutrina, assim, fazer disso uma doutrina e perigosa. Não, sabe como é que é, né, pastor? O coração do homem é enganoso. Aí eu errei lá, pastor. Aí para a esposa, eu errei porque o coração é enganoso, né? Aí o esposo fala, eu errei naquela decisão, porque sabe, né, a Bíblia fala, o coração é enganoso, então, aí vai me dando margem para eu tomar decisões, segundo o meu coração, que não está com palavra, e aí eu vou errando. Aí chega um pastor e fala, pastor, você sabe, né, errei, foi mal. Não, mas por que você errou, irmão? Então, não, porque o coração do homem é enganoso, pastor, você sabe, está escrito isso, então, tipo assim, eu estou isento do meu erro, não estou? Porque, afinal de contas, a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Então, se o coração do homem é enganoso, eu vou viver no engano, eu vou sempre fazer besteira. Não é assim? Ninguém pensa assim. Fala a verdade, não, ninguém nunca ouviu alguém falar para você assim, alguém que errou, fala, o coração, sabe como é que é? O coração do homem é enganoso, né? A carne é fraca, outro texto que muito usado.
né? Já estou começando a querer falar, já, oh meu Deus do céu, não dá, certo? Tinha um pastor aqui na cidade, muito antigo, de uma denominação aí, que é um pastor que eu, na época, bem lá atrás, né, antes de eu ir embora para Goiás, inclusive, eu estava na cozinha da Rua Amazonas com o nosso pastor, era o pastor Saul na época, conversando com ele, ele falou, eu tive essa semana com um pastor da cidade, né, que ele falou para mim, falou olhando nos meus olhos, esse pastor tinha um problema muito sério, né, na área da sexualidade, até de adultério, e aí ele falou para o pastor Saul na época, né, sabe como é que era, pastor? A carne é fraca, então é assim mesmo, vou continuar assim, tá? A carne é fraca, está na Bíblia, é isso? Não é esse sentido que está na Bíblia, também não vou entrar nisso agora, mas, então assim, a gente vai pegando algumas coisas, algumas doutrinas, tem gente que não estuda a Bíblia, que não para sentar e estudar de verdade a Bíblia, aí constrói a sua fé, sentado na cadeira, ouvindo talvez o que alguém disse de qualquer jeito, e aí eu formo a minha fé naquilo. Está errado. Eu preciso pegar a Escritura e analisar ela segundo ela é, de verdade. Eu preciso ter uma Bíblia, eu preciso ter Bíblias de estudo, eu preciso estudar. Outro dia alguém me mandou uma mensagem, falou, pastor, eu estou lendo aqui o livro de Provérbios, ou de Eclesiastes. Eu estou aqui lendo, está aqui o capítulo e o versículo, e está dizendo isso aqui na minha Bíblia, tal, mas não pode, isso aqui está errado, tal. Aí eu falei, peraí, deixa eu ver. Aí eu fui ver outras traduções. Aí eu mandei para ela. Falei, a tradução na sua Bíblia está errada. Porque a tradução é essa aqui, ó. Mandei algumas outras versões, e aí as outras versões refutavam aquilo que estava na versão dela. Então tem que tomar cuidado com isso. Então, tudo isso é importante. Você tem que ter umas 3, eu vou falar de novo, vou morrer falando isso, não estou nem aí, pode ficar bravo comigo. Tem que ter umas 4, 5 Bíblias de estudo lá, boa, para você ver tradução. Compra lá uma enciclopédia bíblica, compra, sei lá, investe na tua vida espiritual. Ou não. Ou eu fico sentado e o que falar, entra, vai. Aí vai no YouTube, vem, eu recebo, aleluia, tomo posse dessa palavra. E vai. Aí constrói uma fé completamente doente, problemática. E tem gente que fica brava ainda quando ouve alguma coisa diferente do que ela construiu, entendeu? Então, esse é o problema. Então, dá para resolver o problema de Jeremias 17:9? Dá. Como? Quando eu encho o meu coração com a palavra, quando eu tenho comunhão com a palavra, quando eu amo a palavra, quando a palavra realmente ela é importantíssima na minha vida, eu busco ela, eu leio ela, eu não tenho uma caixinha de promessa, eu tenho 3 caixinhas de promessa na minha casa, que eu ganhei faz 25 anos que eu ganhei. Eu nunca mais abri aquilo. Está lá em algum canto da minha casa, jogada lá, 3 caixinhas, ganhei de presente, mas não abro mais. Não dá para ter minha fé nisso, irmão, não é esse amor. Não é acordar de manhã, já puxa um bilhetinho daquele lá e Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Glória, aleluia. A palavra não é importante para a minha vida. Não é. Talvez a bênção que Deus pode me dar, isso é importante. Agora, a palavra dele não é importante para a minha vida. Então, meu coração nunca vai ser cheio, irmão. Vai ser sempre enganoso. Qualquer coisa vai me enganar, vai me iludir, vai me derrubar, vai me desanimar, vai me fazer pecar. Então, e aí nisso nós pecamos. Quando o coração do homem está vazio. Até porque Mateus capítulo 15, por favor, Mateus 15, versos 18 e 19, Jesus vai falar sobre isso. Mas o que sai da boca procede do coração, isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Deixa aí, por favor, o verso 19. Então, isso é o que procede do coração, que é enganoso, que está sem a palavra do Senhor. Quando um coração está com a palavra do Senhor, quando eu me converti, quando eu comecei a vir para a igreja, meu coração não tinha a palavra do Senhor. Então, meu coração estava cheio dessas coisas aí, maus pensamentos, adultério, fornicação. Lógico que adultério é um pecado que só quem é casado pratica. Fornicação é um pecado que só quem é solteiro pratica. Furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, nosso coração estava cheio disso antes que a palavra entrasse no nosso coração. Quando a palavra foi entrando, eu já falei, eu vou falar de novo, que eu me trancava no quarto, pegava uma Bíblia, eu ganhei uma Bíblia de um irmão que já faleceu,
Um dia ele me viu no culto, eu ia para os cultos, eu não tinha Bíblia, vim de São Paulo, assim, fundo do poço mesmo, então eu ia nos cultos, não tinha Bíblia. Aí ele percebeu que eu ia em todos os cultos, mas eu não tinha Bíblia. Aí ele me pegou no corredor, assim, me parou, falou, eu vi que você não tem Bíblia. Eu falei, não tenho ainda. Aí ele me deu uma Bíblia pequenininha, pretinha, de zíper, assim, ainda na época, uma letrinha assim. Pensa naquela formiguinha que fica na tua casa, que você não vê, assim, ó, a formiga. Só sente ela no teu braço, mas você olha e você não vê ela. A Bíblia era daquela letrinha, assim. Aí eu falei, meu Deus, que benção. Oh, glória a Deus, aleluia, obrigado, irmão. Mas eu pegava aquela Biblinha, abria, enfiava na minha cara, cara, assim, ó, enfiava mesmo, e ia ler. E lia. Aí depois eu arrumei uma Bíblia desse tamanho, assim, preta. Com a letra poderosíssima, assim. E aí eu li. Essa Bíblia ficou lá na Rua Amazonas, no fim de um culto, eu esqueci na cadeira. Outro dia eu corri para procurar, nunca mais achei. Os furtos. O irmão que estava com o coração vazio, e aí no coração dele tinha furtos. Ele levou minha Bíblia embora, até hoje, nunca mais achei. Nem para comprar eu achei mais igual, semelhante. Então, perdi aquela Bíblia. Mas ela me abençoou muito. Então, assim, me trancar no quarto e ler Bíblia. Mas eu não entendo. Mas eu não entendo isso daqui. Não precisa entender, só ler, deixa ela entrar. Ela é espírito e vida. Ela vai entrando e os furtos vão saindo, a fornicação vai saindo, o adultério vai saindo, a morte vai saindo, os falsos testemunhos vai saindo, as blasfêmias. Vai saindo, irmão. Porque vai entrando a palavra. Quando você ama a palavra de verdade, quando você pega a palavra e você ama ela, e você, sabe, tem carinho com ela, você, sabe, tem aquilo como importante na sua vida mesmo. Então, ela é a mais importante da minha vida, é a palavra do Senhor. Alguém aqui não tem Bíblia? Se alguém aqui não tiver Bíblia, eu vou dar uma Bíblia de presente hoje. Alguém aqui não tem Bíblia? Não tem Bíblia, não vem com grupo não. Se alguém não tiver Bíblia, eu vou te dar uma Bíblia de presente hoje, mas pelo amor de Deus, ame a Bíblia, tenha ela como importante e leia ela. Aquele pastor itinerante, que sempre ia na casa lá do irmão lá no Pará, lá. Ia lá na casa do irmão, e aí o pastor itinerante chegava lá e soltava umas revelações, e repetia aqueles mesmos versos, não nem abria a Bíblia dele, levava a Bíblia, não abria, e aí a vozinha da casa pegou a Bíblia dele assim, disfarçou, e colocou R$100 no meio da Bíblia dele, lá no livro de Amós, se eu não me engano, R$100 no livro de Amós, do pastor itinerante. E aí o pastor foi embora, passou 2 anos, o pastor voltou naquela casa. Aí tá conversando, a vozinha falou, pastor, porque não sei o que, itinerância, como é que é a vida é difícil para itinerante, né? Vai viver de oferta, não sei o quê. Ela falou, pois é, abre a tua Bíblia no livro de Amós aí, pastor. Aí abriu, estava lá os R$100. Do mesmo jeito que ela colocou. Nunca mexeu na Bíblia. Não lê aquele negócio. Tá aí, ó, 100zão aí que eu deixei aí, faz 2 anos, o senhor veio na minha casa aqui, o senhor falou aí, não abriu a Bíblia, falou uns versos. Então assim, a gente não abre. Se não abrir, irmão, o coração vai continuar sendo enganoso. Aí você não tem desculpa. A partir de agora, né, para quem está aqui, para quem vai ouvir depois, não tem mais desculpa falar para vir na sala e falar assim, pastor, errei. Por que você errou? O coração é enganoso, né? Opa, para a conversa, vai lá no celular, e vai na escola dominical, nas aulas lá, e vai dar uma olhadinha. Porque dá para resolver isso. Quando nós guardamos ela no nosso coração. Então você sabe que aquilo ali é errado e já não tem que fazer parte do teu coração mais. O teu coração não pode mais ser enganoso. Olha para alguém do seu lado e diz para ele, não vem com essa de coração enganoso para cima de mim. Então Jesus está dizendo que o coração tem um problema dentro dele, irmão, que sai lá de dentro dele. Mas se ele estiver vazio, ele é enganoso e tem tudo isso aí dentro dele. E tem mais coisas também, mas basicamente Jesus está falando isso daí. Então, não dá para ficar vivendo isso. Crente em Jesus, que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo, que tem uma palavra, uma Bíblia. Se não tiver, eu vou dar uma de presente hoje, acabou as coisas, pode me pedir que eu dou agora. Mas se tem Bíblia na tua casa, leia. Em nome de Jesus, risque ela, marque ela, anote, mas ame ela. A gente está doente, mal, arrebentado, porque não tem lido a Bíblia. Não tem colocado ela como a mais importante da nossa vida. E quando ela não é mais importante, o diabo faz o que ele quer na minha vida. Ele pisa na minha cabeça. E Deus não estabeleceu assim. Estabeleceu você para pisar na cabeça dele. Esse é o princípio de Deus. Nós estamos sendo
pisoteados por ele, porque não estamos colocando a Bíblia como o mais importante na nossa vida. Hebreus capítulo 4, verso 12. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Então, ela é viva e eficaz. Ela produz coisas em nossas vidas assim maravilhosas. A palavra do Senhor, ela é viva. Vou falar de novo. Olha para mim aqui, antes de você continuar abrindo. A palavra do Senhor, ela não se renova a cada manhã. O que se renova a cada manhã são as misericórdias do Senhor. Então, também para de falar isso. Não, porque a palavra do Senhor não é isso. O texto não é esse. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. Escute, até a divisão da alma e do espírito. Algum remédio, você acha que algum remédio tem o poder de entrar nesse lugar? Não tem. Sabe o que tem entre... Você sabe o que tem entre... O que tem essa divisão aí de alma e espírito? Sabe o que tem lá? Sabe ou não? Ninguém chuta? Pode chutar aí, irmão. Acabamos de falar dele. Coração. Entre o teu espírito e a tua alma tem um coração. Entre a tua alma e o teu corpo físico tem a tua mente. Então, ali entre a divisão entre alma e espírito é o coração do homem. A espada penetra lá, irmão. Tem algum remédio que você acha que penetra lá? Não. Tem algum médico, algum doutor, algum especialista que pode entrar ali e tocar ali? Não. Só a palavra. Essa palavra que tem na tua mão, é esse livro maravilhoso, eterno, que está aí na tua mão. Aleluia. Palavra do Senhor que penetra e está aí. E das juntas e medulas. Acho que algum remédio vai entrar nesses lugares? Não entra. A palavra do Senhor entra. Algum psicólogo vai entrar? Não vai entrar. Só a palavra do Senhor. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra do Senhor, ela é poderosíssima, ela é viva. Só de começar dizendo que ela é viva, já é talvez tudo que eu precisasse ouvir, mas ainda o texto complementa com outros detalhes da palavra. Então, repetindo, se você for pegar esse papel aqui, essa apostila, e for preencher, ministrar para alguém, você pode encher com muitas coisas que o Senhor vai te encaminhar, te dar exemplos, vai preencher isso aqui para ministrar para alguém. Entende? Então entende que como é muito vasto, muito grande isso, mas uma coisa eu preciso entender e lembrar hoje, a palavra do Senhor ela é importantíssima para a minha vida. Não quero saber mesmo, diante de Deus, não quero saber se você vai dizer para mim que tem tempo ou não tem tempo. Arruma tempo, querido, arruma tempo. Arruma tempo, porque senão o teu tempo vai acabar. E aí você vai perceber o quanto você perdeu o tempo da sua vida com outras coisas. E não com a palavra. A palavra você... eu nunca perco tempo com ela, não é tempo desperdiçado, não é tempo perdido, é tempo ganho quando eu pego a palavra para ler. Quando eu for ler, tem algumas dúvidas teológicas, algumas coisas assim mais... Beleza, escreve num papel, num caderno. Uma hora Deus vai te responder, vai usar alguém para te responder. Mas não fica focado nisso. Abre ela e vai ler, vai ler. Como é que eu começo a ler? Lê o livro de João, lê o livro inteiro de João, lê o livro de Atos, volta para Lucas, lê Provérbios, vai lendo. Amém? Alguém quer falar alguma coisa, comentar? Pode ir. Amém. Qual a importância da palavra de Deus na minha vida? João, capítulo 20, verso 31. Quarta-feira eu falei que a Tainá estava usando celular aqui, eu estou usando celular aqui hoje, tá vendo? É porque está ruim para ler já. Estou ficando velho. Como ela disse. Não tô nada. Mas é melhor para ler aqui, então é por isso. Mas a minha está ali, está lá em casa, tem um monte, então eu estou sempre lendo de papel, tá? Mas
É só desculpa também, estou usando aqui agora. Verso 31. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Vamos ler um pouquinho antes para a gente poder só entender aí. Verso 30 e 31, para a gente entender só o que está dizendo aí. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. 31. Esses, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida eterna. Então, como que eu creio? Lendo a Escritura. Por que ela é importante para mim? Ela é importante para mim porque eu vou ler ela e vou descobrir aquilo que Jesus fez, quem Ele é, as palavras dEle. E eu vou crer. E aí, o contexto vai muito aí sobre a questão de Tomé, de crer, de pedir para colocar a mão, essas questões aí que estão acima desse texto aí. Por quê? Porque o contexto aqui é que Jesus ressuscitou, e aí ele aparece para os discípulos, e estão lá os 10, e não está Tomé. E aí eles falam para Tomé, olha, Jesus apareceu, ele estava aqui e tal. Não, eu só vou crer se eu tocar, se eu colocar a mão, se eu fizer isso, fizer aquilo. O que é isso? É uma fé sensorial. É aquele crente que tem uma fé sensorial. Eu preciso tocar, eu preciso ver, eu preciso sentir um arrepio. Então falando que Deus está aqui, que está uma unção. Não estou sentindo nada, é o crente sensorial. Ele tem que sentir o cabelo da nuca arrepiar lá atrás num certo ponto. Assim, certinho, assim, é o sensorial. Tem que pegar na mão para crer, tem que tocar. Bom, isso não é fé. E aí Jesus, ele contesta Tomé fortemente nisso, veementemente ele contesta. Fala, porque você me viu, você está crendo? Senhor meu, Deus meu. Tomé, porque você está vendo, você está crendo? Bem-aventurados os que não me viram, mas creram. E como é que vão crer? Por causa da Escritura, porque está escrito, que tem uma palavra, tem um texto, tem um livro na minha mão, que eu vou ler sobre ele. Bom, de Gênesis, capítulo 1, verso 1, até Apocalipse 20, 22, no final do capítulo, tudo fala de Jesus. Jesus está em todos os livros da Bíblia, todos. Em todos os textos, Jesus está lá. Mas tem o de Esther que não fala. Mas você vê Jesus lá, você vê Deus lá, você vê a obra do Senhor lá, em tudo, em todas as referências, em todos os textos, Jesus está presente. Então, como é que eu vou crer em Jesus? Pelo livro, e está escrito aí, no verso 30 ele fala que tem muitos outros sinais que ele operou que não estão escritos, porque esses eram para os discípulos ali, entendeu? Era um momento deles ali, como ele vai operar aqui no nosso meio, coisas para nós, para o nosso entendimento, para a nossa vida, para a nossa necessidade, ele opera assim. Então, hoje em dia é gravado, não dá para a gente ver, mas foi um negócio mais restrito. Esses, porém, foram escritos para que creiais. Então, está escrito, tem na tua Bíblia aí, tudo que Jesus operou, que se você ler, vai gerar fé dentro de você, para você crer nele como sendo Deus, realmente Deus e Salvador de todos os homens. Então está escrito. Então eu estou falando da importância da palavra na minha vida. Ela é importante porque quando eu ler ela, eu vou descobrir nela tudo que Jesus fez. Aleluia. E eu vou crer, sem precisar ver Jesus pessoalmente. Ainda que Ele conceda um privilégio, talvez de eu vê-lo, de eu ter uma experiência sensorial com Ele, de tocar, de falar com Ele, como Paulo teve, amém, que seja, mas não precisa, porque eu leio a Escritura, e eu creio naquilo que eu estou lendo, e pela fé, sabe, eu creio, eu falo aquilo, eu oro aquilo, e aquilo vem na minha vida, e Deus faz na minha vida também, mas tudo porque tem uma palavra escrita, com a obra dele, com os feitos dele, com os feitos de Deus, com os feitos de Jesus, e com todos os feitos do Espírito Santo. Então, está tudo aí escrito da obra deles, da divindade, do Senhor. Então, está aí. Estes, porém, foram escritos para que creiais. Então, o que está escrito me basta para eu crer que Ele é o Senhor. Aleluia. Nada, verdade? Mesmo? E para que crendo tenhais a vida eterna. Então eu tenho
a Escritura, eu tenho Jesus, o Cristo, e eu tenho a vida eterna. Tudo ali. Então, eu tenho a Escritura que fala dele, e quando eu creio nela, que está falando dele, automaticamente eu tenho a vida eterna. Aleluia. Tudo porque está escrito. Porque nós temos a palavra na nossa mão. Mas para eu conhecer isso, e para que a minha fé seja aumentada, eu preciso ter contato com a palavra. Eu preciso ler a palavra. E ao ler, ela vai entrar no meu coração. E aí eu vou gravar aquilo, eu vou proferir aquilo, eu vou abrir minha boca e vou liberar palavras que estão escritas. Aleluia. Amém? Nada? Verdade? Está feliz aí? Não? 1 João, capítulo 5, verso 13. 1 João 5, 13. É o mesmo João que escreveu lá, que a gente leu agora, vai escrever as 3 cartas. Ele diz aí: estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Essas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Aleluia! Então, cartas que apóstolos escreveram depois que Jesus morre, ressuscita, sobe ao céu, ele deixa a igreja, e deixa os seus apóstolos, seus líderes, para conduzirem a igreja. E esses apóstolos vão tendo ali, da parte do Espírito Santo, inspiração para escrever. É soprado sobre eles, eles são divinamente inspirados, ou seja, o Espírito ele sopra sobre eles o que eles têm que escrever para a igreja, para cada um de nós. Eles são os apóstolos, os que conduziram a igreja no primeiro século ali, no primeiro século, na igreja primitiva, que são os apóstolos que vão levar essa igreja até os próximos séculos, os próximos sucessores que vão vir depois. Então, eles recebem do Senhor, eles escrevem. Paulo escreve cartas, João escreve, Tiago escreve, Pedro escreve, Judas escreve. São todos apóstolos de Jesus, porque são inspirados por ele para escrever isso daí. Então, isso aí é um escrito apostólico, irmão. E eu posso olhar para isso e posso receber como palavra de Deus para a minha vida. Não palavra de homens, palavra de Deus, que inspirou homens para escreverem aquilo. Então, ele está dizendo aí, olha, eu escrevi isso, essas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Então, é uma promessa. Então, quando eu falo de vida eterna, eu preciso crer, saber que isso é promessa de Jesus, de que é uma realidade, de que não termina aqui, de que não, os ateus, se bem que ateu nem existe de verdade, né? Se estiver dentro de um avião, estiver caindo, acabou o ateísmo, né? O ateísmo sobe na hora. Duvido um ateu lá num avião caindo, ele ficar, não, vai acabar, não tem nada mesmo depois disso. Está tranquilo, pode cair, estou em paz, está aqui, ó, que está em paz. Duvido que se não saiam, meu Deus, me ajuda. Duvido que não saia. Também não quero estar lá para saber também. Se acontecer, problema é deles também. Na eternidade eu vou saber disso. Lá eu vou querer saber. Então, assim, são escritos, está registrado, tem um livro, tem uma palavra que eu preciso levar a sério e que me fala tudo aquilo que eu preciso saber e entender para poder crer de verdade. Não há contradição na Bíblia, ainda que as pessoas tentam fazer isso, falar isso por aí, tem contradições, tem erros, não tem nenhum erro na Bíblia, não há nenhuma contradição na Bíblia, tá? Tudo é perfeitamente explicado, com o próprio texto da Bíblia vai se explicar. É só ter paciência e continuar lendo, que você vai ver que vai aparecer a resposta para aquilo que você acha que é contradição. O que existe são muitos erros de tradução, aí é diferente. Mas contradições bíblicas e erros bíblicos não existem.
Então aí são, né, testificam que temos a vida eterna, o poder da escritura profética, né, que João está escrevendo aqui, uma escritura profética, que privilégio nos deu o Senhor, né? Bem-aventurados os escritores que o Senhor levantou ao longo dos anos para escrever a Bíblia, isso é maravilhoso. João capítulo 16, verso 12. O texto diz assim, João 16, verso 12, assim, Jesus falando: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, tem uma parte que Jesus fala, ensina, explica e deixa tudo bem ali informado, mas depois que ele morre, ressuscita e sobe aos céus, os escritos continuam a aparecer. Por quê? Porque agora o Espírito Santo vai inspirar homens, líderes, como eu já falei, líderes da igreja, a continuarem escrevendo, inspirados pelo Senhor, para formar a igreja, a doutrina da igreja, para estabelecer que a igreja tem doutrina agora. Então Jesus estabeleceu a igreja, entregou ela na mão de homens fiéis que ele confiava, e eles continuam a obra, e eles vão escrever agora, vão estabelecer doutrinas assim poderosas. Mas tudo isso não vem do coração deles, não é vontade deles, ainda que o Senhor permita. Por exemplo, no caso de Paulo, o apóstolo Paulo, se eu não estiver enganado, o capítulo, 1 Coríntios capítulo 7, que ele vai falar de matrimônio, algumas coisas, e tem um texto que ele fala assim, sobre esse assunto, eu não tenho uma palavra específica do Senhor. Então, Paulo, ele é salvo por Jesus no caminho de Damasco, mas ele até então, ele não tinha visto Jesus pessoalmente. Ele perseguia a igreja, já havia morrido Jesus, ressuscitado para o céu, estabeleceu a igreja, aí veio perseguição, a igreja se espalha, e aí Paulo está perseguindo a igreja de Jesus, levando preso, matando gente, e aí ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, ele é salvo, Jesus aparece para ele é batizado, curado dos seus olhos, ele é batizado, e aí a Bíblia fala em Atos que ele sai pregando já, só que ele começa a pregar na empolgação, e os judeus não aceitam a pregação dele, ninguém recebe muito, nem a igreja recebe muito bem ele, aí ele fica meio frustrado naquela hora, decepcionado, fica meio, quase depressão espiritual, fica ali triste, aí ele sai e vai para a Arábia, para o deserto, ele fica lá 3 anos, bom, ele fica lá 3 anos tendo um intensivo teológico com Jesus, Jesus aparece para ele, arrebata ele, fala com ele, ensina ele, e aí ele vai depois voltar, Barnabé vai lá, pega na mão dele, leva ele, apresenta ele para a igreja da Antioquia, ele não vai para Jerusalém, onde tem João, Pedro e Tiago, vai para Antioquia, lá tem uma igreja poderosa, fervorosa, tinha profetas, tinha mestre, Paulo vai para lá, e lá ele começa a orar, jejuar, e o Espírito Santo vem e toma ele e libera ele para a obra missionária, ele vai sair. Então aí, tudo isso, ele teve experiência com Jesus, ele teve um discipulado pessoal, particular com Jesus por mais de 3 anos, um intensivo teológico, e aí ele vai escrever. Aí em 1 Coríntios 7 ele tem um assunto lá de casamento, umas questões, e ele fala, sobre isso daí eu não recebi palavra do Senhor, mas aí ele dá uma palavra apostólica sobre o assunto, mas eu estou aqui dando uma palavra apostólica, creio que o Senhor também me deu condição para isso, mas não é que saiu do coração dele, não é que ele sentou e falou, eu acho isso, não, o Senhor inspirou ele para dar aquela direção, tudo isso é o Senhor, ele é o Senhor da igreja, se não fosse o Senhor que tivesse dado para ele, não estaria na Bíblia registrado, porque Deus não ia permitir, se Deus permitiu é porque o Senhor inspirou Paulo a dar uma resposta que não tinha naquele momento uma resposta clara, como palavra de Jesus nos evangelhos. Então, Paulo dá uma palavra apostólica ali, que é recebida e colocada como palavra do Senhor para toda a igreja, e até hoje é assim.
entendeu? Então, tem essa concessão apostólica, né? Então, nem tudo está escrito claramente, né? Como eu ouvi esses dias um pastor aí, o tio Nico, falando que não tem nenhum texto na Bíblia que fala que não pode beber, tal, mas então, né, ele talvez deve tomar uma e ficar arrumando isso. Também não tem nenhum texto que fala que não pode fumar cigarro, mas a gente sabe que, né, então tem textos que não estão lá, claro, ó, é pecado você comprar um Marlboro e pegar uma caixa de fósforo, um isqueiro, e acender e dar uma tragada. Não está escrito isso. A gente sabe que o mal que faz, a desgraça que é isso. O álcool também, né? Vai falar para um cara que foi alcoólatra 7, 8 anos, não, um copinho pode, em casa, socialmente pode. Vai falar para ele isso, que Jesus veio, libertou ele completamente daquela desgraça de vida, né? E agora ele está salvo em Jesus, está livre, porque Jesus veio e operou na vida dele um milagre, acabou com destruiu aquele poder do vício na vida dele. Aí vou eu, falo, não, pode sim. Aí o cara toma, se acaba e se mata de novo, volta para o buraco. Então, assim, nem tudo está escrito, mas a gente tem palavras que vão me direcionar para resolver aquela questão no coração da palavra. A palavra tem, irmão. Tem resposta para tudo na palavra, amém? Pode não estar lá muito claramente como você quer ouvir, mas está na palavra do Senhor. Amém? Pode falar alguma coisa aí, pode... Não fico falando aqui muito tempo e você vai ficar cansado aí. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Então, isso foi dado depois, né, com as cartas, com as revelações, com as instruções, com as cartas pastorais, né, com tudo isso que Paulo vai fazer, João vai fazer, Pedro vai fazer, Judas vai fazer. Então, ele levantou homens para serem inspirados por ele, pelo Espírito, para trazerem revelação para a igreja que estava estruturada já, que já tinha igreja atuando no mundo, né, com templos, com lugares de reuniões, de cultos, né, diferentes que eram feitos dos que eram feitos nas sinagogas, né, que eram reuniões judaicas lá, né, baseados em Moisés. Tinham os lugares onde os crentes se reuniam, eles tinham que ter doutrina, tinham que ser ensinados, e foi dado isso para os apóstolos que chegaram até nós. Amém? Tem aí não? Tudo mais ou menos? Sim ou não? Uma pergunta aí? Pode fazer, irmão. Não fique com medo, não. Tá bom. Uma outra parte agora que eu acho bem importante e relevante, e é legal a gente escrever isso aí, marcar num papel aí, para te ajudar. Você vai encontrar isso, já falei, em lugares aí na internet, mas eu já fiz aqui, vou te dar mastigado aí, você não precisa nem ir lá, né? Mas se quiser ir, pode ir também. Qual é a estrutura da Bíblia? Vamos falar da estrutura da Bíblia agora, que você vai achar por aí fácil. A estrutura da Bíblia. Qual é a estrutura da Bíblia? Então é essa. 66 livros. 66 livros. Tudo mastigadinho para você. Vai ficar fácil agora, né? 39 livros do Antigo Testamento e 27 livros do Novo Testamento. Já sabia isso, né? Claro, estava aí, já decorou isso já, né? Já tinha essa informação já. 39 livros do Antigo Testamento, 27 livros do Novo Testamento. 40 autores diferentes. Então, 40 autores diferentes, escreveram a Bíblia que eu tenho na minha mão hoje, está na sua mão hoje. 40 autores diferentes, épocas diferentes, culturas diferentes, lugares geográficos completamente diferentes, espalhados durante 1.600 anos. 1.600 anos levou para a Bíblia ser escrita, completa, como nós temos hoje nas nossas mãos. Por 40 autores diferentes, espalhados por esses 1.600 anos, lugares diferentes, culturas diferentes, momentos históricos diferentes, geografia diferente, mas eles, de maneira divina,
escreveram e está tudo aí num livro na tua mão hoje. E alguém pode tentar refutar isso. Não, mas a Bíblia é um livro feito por homem. Ah, que homem ia conseguir fazer isso, irmão? Juntar isso de tal maneira, com tanta perfeição, né? Um detalhezinho, né? Na tua Bíblia aí, provavelmente tem que ter hoje em dia, né, capítulos e versículos, certo? Senão seria muito difícil a gente pregar aqui hoje e poder estudar a Bíblia. Pensou? Abre aí em Isaías. Aonde? Abre aí, vai folheando até achar onde eu quero falar aqui. Imagina, 100 capítulos, 100 versículos. Isso não foi colocado pelo autor original do texto. Então, quem escreveu o texto original nesses 1.600 anos, né, por 40 pessoas diferentes, não foram elas que colocaram capítulos e versículos na Bíblia. Elas escreveram um livro corrido, texto corrido, né? Cada um escreveu uma porção, escreveu a porção corrida, inclusive sem pontuação direita, sem nada disso. Então isso foi colocado em 1555, na França. A primeira Bíblia que saiu com capítulos e versículos foi a Bíblia de Genebra. Olha para mim aqui. Olha para mim. Não é essa Bíblia de Genebra que você tem na tua casa, que é horrorosa, assim, porque ela é calvinista. Essa Bíblia de Genebra que nós temos hoje, que eu não tenho, mas talvez você tenha, tá? Ela é calvinista. Todo o rodapé dela de comentário é calvinista, ou seja, o homem é salvo por predestinação. Deus escolheu o Salvador para ser salvo e o Marcos para não ser salvo. E não importa o que eu faça na minha vida, eu posso viver minha vida inteira na igreja, sentado ouvindo palavra, eu nunca vou ser salvo. E o Salvador pode fazer o que ele quiser da vida dele. Pode ir para o mais pecado possível. Ele nunca vai perder a salvação dele, porque Deus determinou que ele vai ser salvo. Isso é basicamente calvinismo, tá? Tem muita coisa no meio, mas é basicamente. Então a Bíblia de Genebra que você tem na tua casa hoje, ela é calvinista, tá? Tendenciosa. Então não é essa Bíblia de Genebra que eu estou falando aqui. 1555 na França, uma Bíblia chamada Bíblia de Genebra, que não tem esses comentários no rodapé calvinistas. Foi a primeira Bíblia impressa com capítulos e versículos, para ajudar a gente a poder estudar mais fácil aí. E foi realmente uma bênção, né? Mas não estão no texto original, tá? Então quem escreveu a Bíblia não colocou lá os títulos, os subtópicos lá, os subtítulos, não colocou nada disso, tá? Foi colocado aqui. Isso vem sendo mudado também ao longo dos anos. Aí. Sempre que sai uma Bíblia nova, sai talvez um título novo ali, um negócio novo nos tópicos ali. 1.189 capítulos, aleluia. 31.102 versículos. E aí eu queria, para você escrever aí, para você marcar, vai te ajudar talvez. Talvez não, vai te ajudar. Vai me ajudar e vai te ajudar. Divisão da Bíblia. Basicamente 5 divisões aí para a gente entender. Fala aí. A Septuaginta é uma outra coisa. O Antigo Testamento, ele é escrito em hebraico. Tá? A gente vai entrar aqui agora nesse detalhe. Assim, então tem o Antigo Testamento que é hebraico. Hebraico, e tem algumas partes dele que foram escritos em aramaico. Pouquíssimos escritos dentro dos 39 livros que compõem o Antigo Testamento. Então, nesses 39 livros, algumas porções, por exemplo, uma pequena porção do livro de Esther, acho que 3 capítulos do livro foi escrito em aramaico. Daniel, capítulo 2, alguns trechos foram escritos em aramaico. Tem mais alguns poucos textos que foram escritos em aramaico, mas basicamente ele é hebraico. Então é a Bíblia dos judeus, né, que não creem em Jesus. Então e eles também nem vão chamar de Antigo Testamento,
Porque se eles falarem Antigo Testamento, eles estão falando que tem um novo. Então, para eles, eles não vão falar. Vai ver o judeu falando, vai falar da Torá, né? Tanakh. Então, era bom ter aquela lousa aqui, porque você ia entender melhor. Mas não vai dar tempo também. Hoje a gente já vai só, basicamente, aqui falar algumas coisas. Então, assim, ele falou sobre a Septuaginta. O que é Septuaginta? Então, existia a Bíblia hebraica, sempre existiu lá, muitos séculos existia o texto hebraico, né, que aí eram rolos. Então, por exemplo, os 5 primeiros livros, que são lá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia é chamado de a lei, a Torá, que é a lei, a instrução. Então, a palavra Torá significa a lei, ou lei, instrução. Então, são 5 primeiros, isso nunca mudou, desde o começo, está lá, eles têm aquilo em rolo. Então, tem um rolo do livro de Gênesis, tem um rolo do livro de... Então, eles sempre tiveram aquilo, foram escrevendo, desde lá do Monte Sinai, foram escrevendo, Moisés escreveu os 5, ele escreveu os 5 livros e tal, e foram colocados em rolo e guardados, então, e ia passando, né? Foram sendo guardados e passando ainda as instruções de boca para, de pai para filho, de filho, e vai seguindo. Então, mas essa é a tradução oral, mas tinha o texto escrito que eles guardavam em rolos lá que Moisés escreveu, certo? Então, tem os 5 primeiros livros, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, isso é a lei. Depois disso, eles têm lá, na Bíblia de judeus, a hebraica, tem lá os livros históricos. Então, a gente tem a lista aqui, né, de livros históricos, que é parte da divisão aí. Né? Então, primeiro escreve aí, as 5 divisões da Bíblia, você vai entender melhor. Divisões da Bíblia, 5. Livros históricos. Livros poéticos, livros proféticos, evangelhos e cartas. Essa é a Bíblia toda, a nossa Bíblia, a Bíblia do crente, certo? Essa é a divisão da Bíblia total. Históricos, poéticos, proféticos, os evangelhos e as cartas. Históricos, poéticos, proféticos, evangelhos e cartas. Essa é a divisão da nossa Bíblia inteira. Esquece agora a Bíblia judaica, hebraica, esquece. É a Bíblia nossa, inteira. Essa é a divisão dela, tá? Entendeu aí? Escreveu aí, marcou? Tudo mastigado. Aí, uma informação assim, que eu acho legal, assim, pra gente, legal assim, não é 100%, mas para a gente entender mais ou menos. Os livros históricos, né, 90%, então, os livros históricos, 90% você entende como você lê. Então, são histórias que 90% do que você lê, você entende daquele jeito, é a história. E 10% deles você não lê e entende como você lê. Tem linguagem figurativa, tem ilustração, entendeu? Então, os livros históricos, 90% você lê eles, você entende que você leu nele. Entendeu isso? E 10% deles é ilustrativo, figura de linguagem. Por que eu estou falando ao contrário, né? Figura de linguagem. Entendeu? Os livros poéticos, 85% você entende como você lê. E só 15% tem figura de linguagem, simbolismos, figurativo. Então, essa aí dos livros poéticos. Os livros proféticos, é diferente. Os livros proféticos, 95% deles, você não entende como você lê. Porque os livros proféticos, eles vão apontando para coisas que você lê no texto ali, mas não quer dizer aquilo que você está lendo no texto. Entende? É diferente. 95% você não entende como você lê naquela hora ali. E só 5% você lê e entende como está lendo. Dá para entender ou não?
Sim ou não? Está aí de verdade? Não vou te dar cópia depois, hein? Não vou cheirar com essa folha. Os evangelhos, que vão falar nascimento, vida, obra, morte, ressurreição de Jesus. 85% que você lê nos evangelhos, você entende como lê. Por exemplo, ele curou o paralítico. Você lê que aquilo é o quê? É uma verdade. É literal, aconteceu. Ele curou o paralítico, ele curou o cego. Então, 85% do que você lê nos evangelhos, você lê e entende como você leu. 15% são parábolas, que são verdades espirituais, que Jesus usa elementos naturais para trazer verdades espirituais. Então, são parábolas. 15% você lê e entende o simbolismo, vê que tem simbolismo, que tem figura de linguagem, tudo isso daí. E as cartas, 90% do que você lê nas cartas, você entende como você lê. E 10% são linguagem, figura de linguagem, simbolismo, e é figurativo. Entendeu aí, não? Sim ou não? Quero fazer uma aula, prova oral depois com você. De surpresa. Surpresa! Hoje teremos prova oral aqui. Manda, Salvador. Mãe, fala. Qual que é a pergunta? Antigo Testamento. Sim, mas era pronto assim. Entrava na sinagoga, certo? Na época de Jesus tinha uma sinagoga. Entrava na sinagoga, tinha uma parede com um monte de quadradinhos e tinha rolos. Por isso, quando ele vai lá em Lucas capítulo 4, que ele entra na sinagoga, e aí ele senta na cadeira de Moisés, e aí alguém fala, aí ele pega, a Bíblia fala que ele pega um texto de Isaías e abre. Ele não pegou um livro, uma Bíblia do Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, ele abriu assim, colocou, igual nós fazemos, abriu, colocou o dedo. Não, era uma parede com rolos de livros. Aí ele foi e pegou o livro do rolo de Isaías, abriu o rolo e leu aquele rolo. Então não era compilado assim, montado certinho. Isso foi montado depois, quando foi juntado. O antigo, sim. Calma, vamos chegar lá. É o que eu estou falando. Se eu for lá para frente... Não, ele quer já chegar lá no final. Eu estou montando a estrutura para você entender isso aí. Calma. O judeu, ele podia... até hoje, para o judeu, por exemplo, hoje já é mais tranquilo, mas o judeu, hoje em dia, tem a Torá lá, tem um livro igual o nosso, igual uma Bíblia nossa, tal, assim, então, eles têm lá uma estante, você vai ver os rabinos fazendo vídeo, os caras pegam lá uma Torá, tal. Mas o certo da Torá, para eles, a Torá mesmo como rolo, como palavra do Senhor, eles têm todo um ritual, aí eles têm que ter na casa deles um altar, que eles abrem as portas, ele guarda a Torá lá dentro, aí ele abre a porta, ele não pode falar nenhuma palavra feia com aquela porta aberta, ele não pode discutir com aquela porta aberta, porque é uma ofensa. Então, assim, hoje em dia, existem os judeus, os rabinos, que são mais tranquilos, tá? E aí eles têm uma Bíblia igual a nossa, eles vão ler e tal, mas, por exemplo, o judeu ortodoxo é muito sério eles pegarem nela, eles lerem de qualquer jeito, não é assim. Tá? Mas, então, assim, não podia chegar um cara rico na época e não, tinha uns rolos escritos. Aí, o que tinha na época de Jesus, que Jesus fala, sempre teve isso em judeus? Os escribas. O que são os escribas? O que são os escribas? São copistas. Então, não tinha impressora na época, não tinha uma fábrica que imprimia o Antigo Testamento. Então, o que tinha os escribas? Eles ficavam
sentado numa mesinha, numa cadeira, e copiando. Então, ia lá, pegava o rolo de Isaías, e ele pegava um papel ali, um negócio. Na época, o papel era muito caro, a tinta era muito cara, por isso que quando Lucas vai escrever o livro de Lucas e o de Atos, ele diz, ó, excelentíssimo Teófilo, eu estou escrevendo. Por quê? Porque Teófilo era um cara da aristocracia, muito rico, que ele bancava o ministério de Lucas. Por quê? Porque tinha que comprar tinta, papel, e o ministério não tinha dinheiro para isso, tá? Era muito caro. Então, Teófilo bancava o Lucas, e o Lucas escrevia e mandava para ele, porque tinha um cara que bancava aquilo, era muito caro para fazer aquilo. Então, pegava-se o rolo de Isaías, com temor, para guardar, para proteger aquilo, eles escreviam cópias daquilo. Ele não podia errar. Então, o escriba estava lá, escrevendo lá, copiando o livro de Isaías. Abriu o rolo, o original, e ia escrevendo ali, copiando o livro de Isaías. Se ele errasse um pontinho, se ele errasse um pedacinho da letra, ele tinha que pegar aquilo, tudo que ele escreveu, rasgar aquilo, queimar aquilo. Por quê? Porque não podia aceitar o fato de alguém um dia achar um texto bíblico escrito errado. Então eles tinham que começar tudo de novo, com todo cuidado. Ele ficava ali sozinho, concentrado, sem barulho, e escrevendo, copiando. Por isso que a gente tem cópias dos textos originais, porque tinham copistas que iam copiando aquilo várias e várias vezes. Então chegava em pessoas, podia ter, mas havia todo um respeito. Os judeus não brincavam com a palavra, não tinham de qualquer jeito, não jogavam em qualquer lugar, não tem nada disso. A gente faz isso. Então, nessa construção que eu estou fazendo aos poucos, que o Salvador já quer, né? Aonde que eu estou? Eu estou... vou chegar lá, está tudo aqui, ó. Aqui, ó, tudo que eu escrevi, ó. Tem mais aqui, ó. Calma, vai chegar lá. Acho que eu estou brincando aqui. Não, pô, você me colocou aqui, eu estou tentando honrar aí, estou tentando fazer o negócio certo. Manda. Vixe, essa conta eu não fiz, tio. Aí essa conta aí com o Salvador, a parte aritmética eu não... Mas era um total de 1.600 anos, mas não tem ali uma divisão certinha nisso daí, né? Mas é sempre assim, viu, Tião? É sempre assim. Até hoje é assim, viu? Tá na média, então. Se é isso, tá na média. Aqui hoje é a mesma coisa na igreja, plenitude de vida, tá? Em qualquer lugar é a mesma coisa. É muito serviço para os mesmos, e a maioria... Aleluia. Deus usou poderosamente o Tião ali para falar conosco nessa manhã. Pouca gente para muito serviço, para muito rolo. Amém? Bom, eu queria continuar, mas é quase. O Salvador vai ficar uma semana se remoendo, pois não respondeu a minha pergunta. Semana que vem não tem. Depois eu te mando um áudio, tá? Para você ficar mais tranquilo e tal. Amém? Vamos ficar de pé aí, só para a gente poder... Nosso pastor vai orar, vai abençoar a gente aí, aleluia. Queridos, eu sei que talvez está até desligando lá já, mas se quiser, não desligou ainda não, né? Aleluia. Mas coloca aí, por favor, aí, para pegar um gancho aqui. Esdras, capítulo de número 7. Vê se tem R$100 no Esdras aí. Para ficar fácil aí, o Esdras fica entre Gênesis e Apocalipse. Fica mais fácil. Esdras capítulo 7, versículo 10. Senta um minutinho aí. Como não vai ter domingo que vem, me dá 10 minutinhos aí. Quem me dá 10 minutinhos? 10, 20, 30, 40, 50. Aleluia, tá bom. Versículo 10. Você pode ler aí? Deixa isso entrar no teu espírito aí.
Porque Esdras tinha preparado o seu coração. Sabe o que acontece, irmão? Tem pessoas falando, eu não entendo a Bíblia. Se eu ler a Bíblia de qualquer jeito, eu nunca vou entender. Agora, se eu preparar o meu coração e falar assim, eu preciso saber disso aqui, eu preciso conhecer isso aqui é tudo que eu preciso, é o que eu tenho que realmente saber. Muitas vezes as pessoas sabem tudo do time, sabem tudo da novela, sabem tudo de tantas coisas, mas sabem muito pouco da palavra de Deus. Então, quando eu quero, que nem ele disse que se trancou no quarto ali, eu tive muito disso, tinha as pessoas que falavam, isso é assim, 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 eu ia comer, sabe, eu ia, vai, o pouquinho que eu sei hoje foi isso, coração, preparar o coração. Agora tem 3 partes aqui importantes, diga comigo, 3. Olha só que tremendo, ó, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la. Não adianta também eu só conhecer. O que vai fazer diferença é eu praticar. Fala para o teu irmão, prepara o teu coração para compreender, mas prepara o teu coração também para praticar. Agora tem outro detalhe aqui, outra parte importante, que já que está falando aqui que é para discipulado, e né? Tem muitas pessoas que ensinam aquilo que não sabem. E aqui está dizendo isso também. Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar. Isso é terrível, irmão. Esse texto de João 20, 30, 31 aí, eu estava em Imperatriz do Maranhão uma vez. E tinha um abençoado de um irmãozinho lá que estava sofrendo. Mas sofrendo. E os caras estavam sentados lá na recepção do hotel e estava lá, rapaz, você está falando desse teu Jesus aí, mas o que ele fez dos 12 aos 30 anos? Ele sumiu com 12 anos e aparece aqui na Bíblia só com 30, rapaz. Então, tua Bíblia, isso aí que você fala, e tal, e vai. E eu estava ali, eu falei, meu Deus. Eu estava no lugar errado, na hora errada. Aí eu entrei dentro do meu quarto. Aí, graças a Deus que existem os Gideões, aleluia. Eu fui lá, peguei uma biblinha dos Gideões e voltei lá com João 20 aberto. E aí foi esse texto aí, falei, rapaz, o que precisa para você crer em Jesus, está tudo escrito aqui, mas tem muitas outras coisas que Jesus fez, que não está escrito, e que se tivesse escrito, nem no mundo inteiro caberia a quantidade de livros. Não sei por que acabou a reunião. Tudo que está escrito, irmão, é só o que a gente precisa. Tem pessoa que vai começar a instigar, mas e isso, e aquilo outro. Então, quando você tem o seu coração preparado para buscar a lei do Senhor, para cumpri-la, aí você está pronto para ensinar. Você quer ver um detalhe? Eu estava numa outra vez, numa ocasião, numa empresa, e chegou um abençoado lá, e falou, ó, porque está escrito isso, porque está escrito isso, porque está escrito isso. Eu fui lá no meu carro, eu peguei a Bíblia, eu peguei e dei na mão dele, e falei, mostra para mim onde que está escrito isso que você está querendo ensinar o povo aí. Não, é porque antes eu falei, não, cara, você está falando que está escrito, então no mínimo você tem que saber onde que está escrito, porque senão não ensina não. Acabou a reunião, o cara foi embora também. Estava com o Juraci, em Belém do Pará. Você vê a importância da escola dominical. E chegou uns TJ lá, uns 12, 14, mirava o pastor Marcos, ia lá, você acredita que isso é assim? Por que você acredita? Você acredita que isso é assim? Daí a pouco ele mirou. Pastor, eles vão vir aqui. Falei, rapaz, fica tranquilo.
Aí ele chegou assim: você acredita que isso é assim, assim, assim? Eu falei: acredito. Por que você acredita? Eu falei: me dá essa Bíblia aí. Eu acredito por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso. E vou falar agora o que eu não acredito. Eu não acredito no que você acredita, nisso, 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 que vocês acreditam que é assim. Deixa eu mostrar para você que não é. Isso é assim, isso é assim, isso é assim, isso é assim. Esse cara: não, anda, não, espera um pouquinho aí. Isso, isso, isso. Esse cara saiu dali, juntou com a galera dele lá, e foi lá e pegou. O pescoço do Juraci. Eles vão voltar aqui. Você fica tranquilo. Pergunta para a pessoa: você acha que eles voltaram? Então, amados, a gente tem que ter muito cuidado. Abra sua Bíblia aí, por favor. Em João 4:23, eu já estou encerrando. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Quem pode ler? Eu podia ficar a tarde inteira falando aqui de mormons, de tantas outras coisas aí que me aconteceram na caminhada, mas vamos pegar só esse aí. Estava em casa tranquilo, sossegadão, e a gente está aqui e tal, pá, não sei o quê. Falei: não, ó, eu admiro o trabalho de vocês, eu acho bonito o que vocês fazem, mas eu já pertenço a uma comunidade evangélica, eu sou evangélico, fica tranquilo, mas, né? Mas vocês adoram o Deus errado. Foi de novo, estou tão quietinho aqui. Mas por que eu adoro o Deus errado? Porque vocês adoram o Filho. Vocês falam sobre o Filho, vocês adoram o Filho, tudo que de vocês é voltado para o Filho. E os verdadeiros adoradores adoram o Pai. Por isso que a gente adora Jeová. Por isso que é testemunho de Jeová, né? Nosso negócio é com o Pai. E os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. Fala para o teu irmão: por isso que você tem que vir para a escola dominical. Porque como é que você sai dessa? Ele está usando a Bíblia. Sabe o que o Satanás usou na tentação com Jesus? Eu falei: rapaz, é bonito esse texto aí mesmo, mas você já foi lá, deu uma passadinha lá em João 5:23? Falei para ele: você conhece também o 5:23? Coloca o 5:23. Fala para o teu irmão: você não vai mais perder a escola dominical, aleluia. O que está escrito aí? Quem vai ler agora? Eles foram embora, irmão. Eu não sei por que eles quiseram ir embora. Então, amados, a gente tem que ser bereano. Mas para eu ser bereano, eu tenho que conhecer esse livro aqui. Então a gente tem que realmente, tem muitas situações que a gente vai pegar, que nem se prega muito aí, tem preletores aí, famosos aí, pregando uma vez salvo, sempre salvo. Você pode fazer o que você quiser da tua vida, no final você vai ser salvo, né? Então tem muita heresia, tem muita besteira aí de esses caras famosos aí, né? Que a gente tem que tomar cuidado, né? Tem muita pregação hoje que se a pessoa ouvir, você não, tem muitos aí que você não precisa dizimar. Você, rapaz, vive a tua vida de qualquer jeito aí, cara. Você é salvo, você é o escolhido, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Fica de pé. E eu acho, assim, a gente sabe muito pouco. Não tem
Tem uma doutrina da Igreja Católica sobre a infalibilidade papal. Quem já ouviu falar nisso? Não existe infalibilidade papal, nem infalibilidade pastoral. A gente erra. Mas aqui, irmão, tudo que a gente prega está gravado. Ah, lá prega coisa que na rede não prega. Irmão, é mentira. É Satanás que está usando isso aí. Porque tudo que a gente prega está gravado. Então toma cuidado. Né? Não, tem umas doutrinas lá, que nem tinha um irmão que eu encontrei essa semana, que uma vez ele questionou algumas coisas. Né? Eu falei, querido, eu não posso te convencer, esse papel é do Espírito Santo. O que eu posso fazer é orar para Deus te dar uma experiência nessa área. Ele estava questionando sobre artes marciais. Eu falei, eu não vou te convencer, eu tenho experiências aí, a rede prega sobre isso aí há mais de 30 anos. O Géser teve experiência no Japão, que baixou um espírito de violência lá num diácono lá, e o cara foi querer dar um murro nele, a mão do cara ficou parada no ar. Então isso que ele prega lá, e que a gente aprendeu um pouquinho, e muitas vezes replica aqui, é experiências que eles têm há 30 anos de ministério, já ministrou mais de 100 mil pessoas nisso. Mas o Espírito Santo pode te convencer. Eu vou fazer uma oração. Aí o cara viu o bicho dentro da academia. Então, querido, tem coisas que não adianta eu lutar contra. São coisas que são reais, né? Que manifestam em situações. O próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Parece que é bom, parece que aquilo ali não tem nada a ver. Há caminho que para o homem parece ser caminho bom, mas o fim dele é caminho de morte. Então tem muitas situações. Por que a gente proíbe isso aqui? Ninguém proíbe nada aqui, irmão. A gente ensina. Amém ou não? Você faz se você quiser, você tem livre-arbítrio. Isso é um direito seu, de você querer ou não. Ah, mas eu quero pôr uma tatuagem. Põe. O pastor não vai lá. E não nem precisa pôr escondida, não. Você tem direito de fazer o que você quer. Entendeu? Agora a gente ensina o princípio que está por detrás disso aí. Amém ou não? Amém? Mas a gente vai errar. A gente vai procurar acertar. Mas não quer dizer que a gente vai acertar todas. Mas se tiver dúvida, se tiver alguma coisa, porque isso é assim, isso é assado. Chega aqui, agora o duro é nas costas, né? Por que não tem a capacidade de vir falar na frente? Isso que é o duro. Né? Porque na frente vai apanhar, porque vai apanhar é da Bíblia. Né? Porque são pessoas que não conhecem Bíblia e comem qualquer coisa. Né? E aqui a gente conhece um pouco, não conhece muito não, mas um pouquinho a gente conhece. Amém? Pai, eu quero te agradecer pelo cuidado que o Senhor tem de nós. Nós estamos nos tempos difíceis. Nós estamos vivendo uns tempos que realmente a tua palavra diz que muitos se apostatarão da fé. E o que faz muitas pessoas se apostatar da fé é por dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, Pai, conserva-nos, Pai, com o coração mesmo receptivo à Tua voz, à Tua palavra. Não fábulas, não, ó Deus poderoso, ó Pai, encantamentos. Não, ó Deus poderoso, Pai, sermos motivados por encantamento, por, Pai, aparência, como a figueira. O Senhor foi buscar fruto na figueira, o Senhor não foi buscar folhas. Pai, nos livra da aparência e nos faça realmente ver se tem fruto. Ver se realmente a palavra, Pai, o precursor da palavra, quem está falando o que está falando, tem frutos em sua vida. É isso que nós precisamos olhar, para os frutos. É pelos frutos que se conhece a árvore. Pai, nos livra do homem mau e perverso. Nos livra, Pai, daquele que quer prejudicar a Tua igreja. Nos livra daquilo que quer, Senhor Deus, ó Pai, se levantar contra a igreja do Senhor. Contra a minha vida, Pai, que se levante. Mas o que se levanta contra a igreja, Pai, que seja desmascarado e caia por terra no nome de Jesus. É a igreja que o Senhor está edificando e as portas do inferno não podem prevalecer e não vão prevalecer contra ela. Nos ajuda, Senhor, nos dê paciência, sim, mas que nós possamos também, Senhor Deus, ó Pai querido, estarmos, ó Pai querido, defendendo a genuína fé. Estarmos, Pai, sim, Senhor Deus, ó Pai querido, defendendo, Pai, a causa do Evangelho. Abençoa, Pai, continua dando sabedoria ao pastor Marcos, continua dando a ele, Pai,
motivação para continuar firme nesses estudos. E também nos traga, Senhor Deus, ó Pai querido, mais vezes aqui, incentiva outros para estarem aqui também aprendendo a Tua palavra. Nos abençoe, nos dê uns dias de paz e fale conosco nessa noite de uma forma toda especial. É o que eu te peço no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.